Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 5 de janeiro. Agora na Espanha são 10 horas e 30 minutos, no Brasil 6h30 da manhã. Gente, eu tô no gráfico semanal da BTC. Daqui a pouco, na virada da VWAP semanal de domingo para segunda, a gente deve desenhar um belo doji, talvez levemente comprador, mas nitidamente a BTC está num impasse. Isso aqui para mim é uma subonda que vai acabar desenhando, em termos de amplitude, é uma subonda corretiva que vai acabar desenhando em termos de amplitude mais uma onda impulsiva que vai entregar a base dessa acumulação. Então a BTC está indo invariavelmente para algo acima de 120 mil dólares. As pessoas não estão realizando mentalmente essa realidade. No diário, o que está segurando a BTC nesse momento é essa congestão aqui, que travou o preço antes dela explodir para 108. Agora a gente está encarando essa nova faixa resistencial, que também foi um suporte. A gente teve dificuldade de furar de cima para baixo, mas aí acabou furando. Agora a gente está tentando superar essa antiga resistência, que também foi suporte, ali justamente no patamar da VWAP mensal do mês de dezembro, entre 99 e 101. A gente ontem chegou a se aproximar, no dia 3 de janeiro, a gente chegou a bater 98,350, depois no dia 4 de janeiro ontem, a gente bateu 98,778. A gente está com uma clara resistência ali nesse patamar entre 99 e também 101, 102, que é justamente o patamar da VWAP mensal do mês de dezembro. Só que virou um platô flat na aresta superior. Na base, a gente nitidamente está desenhando uma sequência de fundos ascendentes. Essa realidade também se impõe no 15 minutos. No gráfico de 1 minuto, a BTC está bizarra. Vocês vejam que ontem a gente já tinha ostentado uma amplitude de volatilidade fortemente engolfada pela de anteontem, e hoje, inacreditavelmente, a nossa amplitude de volatilidade está engolfada pela de ontem, ou seja, isso é o que eu chamo de um verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Gente, ontem eu fiquei prognosticando até onde poderia ir a BTC numa eventual nova máxima de todos os tempos. E um monte de seguidores aqui no canal reportou que a cada ciclo, desde o ciclo de 2013, 2014, a BTC ela avança 2 bandas abaixo, ou seja, o nível de agressividade com que a BTC vai alcançando as uppers do Rainbow Chart, a BTC avança duas uppers para baixo. Então, no ciclo de 2013, 2014, a BTC chegou a encostar no patamar alaranjado, quase foi no patamar avermelhado. No ciclo de 2000, aqui no ciclo, é nítido que no ciclo de 2013, 2014, a gente chegou no patamar amarelado, nem chegou no patamar alaranjado. No ciclo anterior, a gente chegou a quase encostar no patamar avermelhado. Aí no ciclo subsequente, 2017, 2018, a BTC não encostou no patamar amarelado, basicamente travou no patamar esverdeado. A BTC fez a máxima em 20 mil dólares. No ciclo subsequente, a gente basicamente travou no patamar azulado. A BTC ficou ali no ciclo de 2020-21, fizemos a máxima em 64 mil dólares. E aí os seguidores estão dizendo que 2 bandas para baixo levaria a BTC para, no máximo, para um patamar ali azulado. Ou seja, a BTC não poderia avançar para além do patamar de azul claro, que seria a upper azulada clara. Gente, eu sei que tem um monte de mineral dizendo que esse ciclo já se encerrou. A linha azul clara, ela basicamente ela funciona como uma mediana desse Rainbow Chart. A linha azul clara vamos botar ali, em 25 de julho, vamos botar em maio, que eu acho que é onde a BTC vai desenhar o topo desse ciclo, ela estaria ostentando basicamente
Em 25 de março de 2025, ela estaria ostentando, no começo de maio, ela estaria ostentando o patamar de 267 mil dólares. Eu acho que é esse patamar que a gente vai alcançar. Entre 220 e 200 e talvez 270 mil dólares. No dia, vamos botar agora em julho, 18 de abril, a azulada clara estaria em 271 mil dólares. Vamos botar no começo de junho, a azulada clara estaria exatamente em 291 mil dólares. Eu sei que tem um monte de mineral achando que esse ciclo já ostentou a máxima de todos os tempos. Na minha leitura, facilmente a BTC vai ostentar algo entre 200 e 300 mil dólares. Na regressão logarítmica de valor justo, em 2 de maio de 2025, vocês vejam que na regressão logarítmica de valor justo, a BTC, a exponencial curta sempre avança para cima da banda de valor justo e depois retorna para dentro da banda de valor justo. Exatamente no dia 20 de maio de 2025, a upper da banda de valor justo, que foi alcançada em todos os ciclos, estaria ali em 158 mil dólares. No dia 7 de junho de 25, a upper da banda de valor justo estaria em 158 mil dólares. Como a BTC sempre avança para um patamar ligeiramente acima da upper, eu tenho para mim que a gente vai buscar algo em torno de 220, talvez 240, e depois rapidamente retornar para a banda de valor justo. O que que eu entendo e extraio de todos esses gráficos? Eu vou associar uma série de métricas para poder pontificar o topo para a BTC. Por que eu falo isso? No ciclo de 2021, nitidamente, no pump para 64 mil, a BTC voltou para dentro da banda de valor justo, depois foi a 69, depois voltou e não mais retornou para cima da upper. Nesse ciclo, é muito provável que quando a BTC avance para cima da upper de valor justo, que está lá em maio, junho, vai estar lá em 160 e tantos mil dólares a upper, é muito provável que quando a BTC avance para cima da upper de valor justo, a dominância esteja querendo ali avançar para algo abaixo de 46%. Quando a dominância ultrapassar de cima para baixo 46%, aí a gente já vai estar falando da BTC se aproximando de um market cap de 5, 6 trilhões. A gente já vai estar falando da upper de valor justo já sendo ultrapassada. A gente já vai estar falando do P-Cycle talvez tentando romper de cima para baixo a exponencial curta contra a lenta. Eu vou associar o Stock to Flow do Plan B e do Michael Saylor. Eu não vou usar uma métrica estanque para pontificar o topo da BTC. Eu vou usar uma série de indicadores. Essas pessoas, esses minerais que tentam encontrar a receita do bolo para dizer, olha, agora a BTC fez máxima. Por isso que eu falo que a única maneira de vencer esse jogo é controlar o influxo de liquidez em direção às altcoins por meio da dominância. Se a upper de valor justo for transpassada e a dominância quebrar de cima para baixo 46%, vocês podem ter certeza, quem estiver no Gemas Altcoin Alert comigo, a gente vai fazer isso juntos. Então, quem não sabe o que comprar, quem não sabe quando desembarcar e quem não sabe dividir o próprio capital em nichos setoriais, basicamente é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, que a gente vai fazer isso juntos. O melhor medidor de pressão no que tange ao influxo de liquidez em direção às altcoins é a dominância. Se a upper de valor justo for transpassada e a dominância perder 46%, provavelmente a BTC já vai estar lá em 180, talvez 200 mil dólares. A gente coloca 30% do nosso portfólio criptográfico em stablecoins. Ah, mas Renato, eu só opero BTC, XRP e Solana contra BRL. Tudo bem. Se você ama o BRL, se você ama o real, fica no real. Quando eu falo de stablecoins, é um desembarque temporário do mundo cripto. Por que eu falo isso? Porque quando a dominância bater no fundo,
vocês podem ter certeza que toda a liquidez do mundo cripto vai ser sugada de volta para a BTC. Então, quando eu falo me expor a altcoins pareadas a 1 para 1 contra o dólar, que são as stablecoins, eu digo o retorno à divisa fiat soberana. Mas quando a BTC perder efetivamente o fundo da banda de valor justo, eu vou voltar para a BTC. Por que isso? Porque a BTC ela tem essa característica de sugar toda a liquidez do mundo cripto em direção a ela. Aí eu vou surfar outro bull run, por assim dizer, no inverno cripto. Porque depois que a BTC perde a base da banda de valor justo, ela basicamente encontra um platô de acumulação e rapidamente ela volta para a banda. Aí, meus amigos, eu vou surfar todo o inverno cripto multiplicando meu capital em BTC, meu capital em divisa fiat soberana em dólar em BTC, porque vai começar a corrida maluca dos institucionais. Quem estiver no Gemas Altcoin Alert vai fazer isso junto comigo, não tem com o que se preocupar. Gente, vocês precisam entender o seguinte, depois desse bull run cripto de altcoins, que vai se desdobrar até no máximo maio, junho, estourando julho, agosto desse ano, o que vai acontecer é que o Donald Trump, já vou falar isso, tá nos fatos também, o Donald Trump vai criar o Bitcoin Reserve Act, que vai criar um tesouro nacional de BTC em favor do Estado soberano norte-americano. Isso vai gerar uma nova corrida maluca de institucionais soberanos, de bancos centrais, por BTC. E, obviamente, eu não quero ficar de fora dessa nova corrida maluca. Só que eu também não quero pagar um preço alto pela BTC, porque eu sei que a BTC vai bater 240 e depois vai corrigir de novo para um patamar, deixa eu ver ali na banda de valor justo. Quando a BTC ultrapassar aqui lá por maio, junho, talvez a julho de 2025, um patamar ali acima de 240, ela facilmente vai perder os 100 mil dólares, para depois acabar bombeando de novo em direção a 1 milhão de dólares. Então eu quero desembarcar do mundo cripto ficando exposto em altcoins e só reembarcar em BTC quando a BTC perder os 100 mil dólares, que ela deve perder. Ela vai a 240 e depois vai corrigir para baixo de 100 mil. Quando a BTC perder 100 mil dólares, eu vou encarteirar a BTC de novo. Mas não vou encarteirar a BTC a 240. Eu vou sair das altcoins, ficar em stablecoins. Quem estiver no Gemas, a gente vai multiplicar nossas stablecoins nas DeFis, que ofertam uma série de instrumentos completamente sofisticados que não havia nos ciclos anteriores. Agora a BlackRock está tokenizando treasuries e bonds do mercado obrigacionista norte-americano e com isso você gera colateral nas DeFis e multiplica o seu patrimônio. Não ousem estar desembarcados. Na seara fática, Polymarket, a maior plataforma de previsões descentralizada do mundo, diz que há 40% de chance de Trump criar o Bitcoin Reserve Act, né? Assinar e criar uma reserva soberana em favor do Tesouro Nacional do Estado Soberano Norte-Americano, em favor do Tesouro do Estado Soberano Norte-Americano em BTC. Gente, ali na Polymarket é dinheiro apostado. Do mesmo jeito que a Polymarket acertou a eleição do Donald Trump, do mesmo jeito que a Polymarket acerta quase tudo, porque uma coisa são essas pesquisas em que os institutos vão a campo e ali eles usam métricas estatísticas onde basicamente eles extraem por amostragem e com algum viés que a gente não pode confirmar ou afirmar ou negar, mas com algum viés político, esses institutos, a depender de quem está pagando pela pesquisa, vão usar os limites da margem de erro da estatística para dizer o que vai acontecer. E, obviamente, quando há dinheiro apostado, a coisa muda de figura, porque ninguém é louco de rasgar dinheiro. Se a Polymarket está dizendo que há 40% de chance do Donald Trump criar uma reserva soberana de BTC em favor do Estado soberano norte-americano,
um prediction muito interessante, porque tem grana apostada. Então não é uma possibilidade tão remota assim, como alguns economistas da old school estão falando. Até o Jerome Powell, que seria a visão conservadora do establishment financeiro global, até olhar para a cara do Jerome Powell dá até um tédio e um pouco de depressão, né? Que é uma figura que vai além do conservadorismo, né? É uma figura meio entediante. Mas, enfim, até o Jerome Powell, que é a imagem do conservadorismo e do status quo do establishment financeiro e do caráter paquidérmico com que uma revolução no sistema financeiro global pode sofrer uma transformação inovadora, até o Jerome Powell, que é o sujeito mais entediante do mundo em termos assim de aparência, tá falando de reserva soberana de Bitcoin em favor do Estado soberano norte-americano. Vocês nos sonhos de verão mais férteis da vida de vocês já ponderaram para refletir sobre a bizarrice e da revolução que é uma figura como Jerome Powell falar de reserva soberana de Bitcoin em favor do Tesouro norte-americano? E ele ainda deu o caminho. Ele falou, olha, eu tenho para mim que por um ato da Casa Branca não seria possível, mas que por um ato do Congresso isso seria viável juridicamente falando. Ele ainda deu o caminho. Isso que nem cabe ao Federal Reserve promover a interpretação do que seria constitucional ou não, do que seria um caminho constitucional ou não para criar uma reserva soberana de BTC em favor do Estado soberano norte-americano. Isso caberia ao Congresso e aos tribunais e à Suprema Corte. Não cabe ao Fed fazer controle de constitucionalidade acerca do caminho que seria constitucional para se criar uma reserva, um tesouro nacional soberano de BTC em favor do Estado americano. Mas o fato é que uma figura completamente entediante e que reflete o quão paquidérmico é uma tentativa de se alterar o establishment financeiro global, como a figura do Jerome Powell, falar sobre isso, só por si só já é uma revolução. As pessoas não têm a menor capacidade de ligar o queijo ao ratinho, por isso que eu falo, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, essa é a oportunidade que os senhoritos têm de promover um life change na própria vida. O que vem por aí, meus amigos, não encontra precedente nos ciclos anteriores. Lembrem-se que nos bull runs anteriores não havia ETF de BTC no mercado à vista, que é um duto institucional legal para que estados soberanos fora da jurisdição norte-americana possam adquirir BTC. Parem para pensar nisso. Não havia ETF de ETH no mercado à vista, não havia tokenização do mercado obrigacionista norte-americano, não havia tokenização de ativos do mundo real. Gente, ações da Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, Tesla já rodam como token ERC20 na rede Ethereum. E tem ex-BBB falando que o mundo cripto chegou no topo. Gente, despoluam os seus TikToks. Essas pessoas merecem um unfollow. Vocês vão ficar seguindo minerais que destilam chorume nas redes para vocês engolirem e depois vomitarem, porque o sujeito que vendeu Atom a 6,10 ou Solana a 175 é o mesmo sujeito que agora fica me mandando mensagem perguntando: Renato, eu saí da Solana a 175 porque o fulaninho da Yoga falou que a BTC ia para 76. Eu não sei onde alguém consegue sustentar um viés de baixa para a BTC voltar para 76 se todos os fundos são ascendentes. Se todos os topos são ascendentes. Gente, é a lição número 1 da análise gráfica
Quem não conhece análise gráfica e quer estudar, é só clicar no link aí do meu curso de análise gráfica Renato Linha 9. A lição número 1. Fundos ascendentes e topos ascendentes formam uma canaleta virtual de alta que gera uma tendência ascendente, é tendência de alta. O sujeito tem que ser menos que um mineral, tá lá no nível subatômico, vai demorar ainda bilhões de anos para virar um protozoário para poder falar uma asneira dessa que a BTC enveredou por um viés de baixa. Se não tem força nem para buscar o último fundo e quebrar a sequência de fundos ascendentes. Gente, despoluam o próprio TikTok. FTX anunciou, a massa falida da FTX anunciou que vai iniciar os reembolsos aos usuários à medida que o plano de falência entra em vigor na sua execução. Gente, esses bilhões de dólares que os ex-usuários da falida FTX vão receber, vocês acham que vão virar o quê? Vão virar ações da General Motors? Vocês acham que vão ficar no saldo bancário do Bank of America? Vocês acham que eles vão comprar ouro ou vocês acham que eles vão comprar BTC, ETH e Solana? Eu estou fazendo uma pergunta sincera para vocês. O sujeito que estava exposto a FTX, ele é um criptoentusiasta. Essas dezenas de bilhões de dólares que a massa falida da FTX vai começar a distribuir a partir da próxima segunda-feira, vocês acham que vai ficar como saldo bancário em dólar no Bank of America ou no Wells Fargo ou no JP Morgan? Vocês acham que vai virar ações da Meta, Apple ou Facebook ou Alphabet Google? Ou vocês acham que isso aqui vai virar BTC, Solana e ETH? Tá chegando mais uma dezena de bilhões. Então, além dos 2 bi que o Michael Saylor falou que vai comprar depois de ter passado o final de semana em Mar-a-Lago. Pra quem não sabe, o Michael Saylor passou o final de semana tomando vinho com o Eric Trump em Mar-a-Lago. Tá cheio de foto no Instagram dele. Aí o sujeito, dia 3 de janeiro, saiu de Mar-a-Lago, chegou lá na mansão dele na Califórnia e disse que vai comprar mais 2 bi de BTC. Aí agora a massa falida da FTX anuncia que vai iniciar a distribuição dos recursos em favor dos ex-usuários. Gente, não é segredo para ninguém que isso aqui vai dar mais um boost, né? Vai impulsionar ainda mais o market cap, principalmente de BTC e ETH. E não há BTC para todo mundo. E o advogado John Deaton pede uma investigação federal sobre a Operação Choke Point 2.0, que foi o debanking que os democratas tentaram impor à indústria criptográfica. A principal vítima da Choke Point 2.0 foi a Binance. A Coinbase divulgou documentos relatando que o regulador bancário norte-americano, o FDIC, determinou que alguns bancos desbancarizasse que era o debanking, né? Algumas corporações criptográficas norte-americanas para interromper a ponte entre ativos criptográficos e o setor fiat fiduciário norte-americano e o sistema bancário. Ele disse que o que aconteceu foi criminoso. A própria Binance foi uma grande vítima dessa Choke Point 2.0. O Donald Trump disse que vai exigir essa investigação de desbancarização de corporações criptográficas nos Estados Unidos. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Donald Trump não quer que as bandeiras dos Estados Unidos em Washington estejam a meio mastro. Na verdade, toda a administração federal nos Estados Unidos e no mundo, inclusive as embaixadas, estão com a bandeira a meio mastro por conta da morte do Jimmy Carter, que é uma tradição nos Estados Unidos deixar, quando um ex-presidente da República morre, as bandeiras ficam a meio mastro, mas é algo inédito que isso aconteça durante a posse de um presidente norte-americano. O Donald Trump disse que entre a posse e o luto deveria prevalecer a posse. Ele afirmou que vai respeitar a decisão que o Biden tomar, mas que
poderia haver uma redução do prazo, não precisaria ser 30 dias do período de luto, mas historicamente os Estados Unidos decretam luto por 30 dias, mas isso nunca aconteceu de forma concomitante à posse de um novo presidente. Enfim, o Donald Trump está criando confusão até com isso. E o mundo já vive uma guerra fria cibernética entre Estados Unidos e China. Essa história, gente, que nessa reportagem aqui da Zero Hedge é contada por um viés norte-americano. Dos 20 maiores ataques cibernéticos chineses contra instituições estatais norte-americanas, contra a agência de aviação, contra a proteção intelectual de corporações empresariais norte-americanas, contra até a NASA. É óbvio que um periódico norte-americano não iria falar dos ataques cibernéticos, dos supostos, tem que falar supostos ataques cibernéticos da inteligência americana contra corporações chinesas. Mas aqui se fala dos 20 maiores ataques cibernéticos chineses contra os americanos. Gente, existem ataques dos dois lados. Teve o ataque até contra a DuPont, que é a grande fornecedora de explosivos em favor do Pentágono e armamentos. Teve ataque contra a NASA, teve ataque contra a Federação, contra a Agência de Aviação Norte-Americana, contra a Marinha Americana. Teve uma série de ataques muito, muito perigosos contra instituições sanitárias americanas. É inegável que o mundo já vive uma dimensão cibernética de uma guerra fria entre Estados Unidos e China, mas também há relatos chineses de ataques da inteligência americana contra instituições chinesas. Essa reportagem fala de um lado da história, mas é inegável que o mundo já vive uma dimensão cibernética de uma guerra fria entre chineses e americanos. E nessa madrugada, o Zelensky relatou pesadas perdas por parte das tropas russas e norte-coreanas na região de Kursk. O Kremlin não confirmou. Avaliações ucranianas e ocidentais dão conta de que 11 mil soldados norte-coreanos estariam posicionados na região de Kursk e teriam sofrido pesadas perdas. O Kremlin não confirmou quantas baixas teriam sido suportadas pelas tropas norte-coreanas e russas. O Zelensky também não confirmou o valor dessas perdas, o valor em vidas humanas dessas perdas. Provavelmente deve ter havido alguma perda, mas sem os números exatos não ficou confirmado. Mas o Zelensky reportou que foi um número significativo. O Kremlin também não confirmou, mas nesse momento a inteligência americana relata que há um duro combate na região de Kursk. Gente, nesse mundo apocalíptico Mad Max, eu compraria BTC e correria para as montanhas. Isso aqui, se romper com força 101, 102 mil dólares, que seria essa congestão aqui, na minha leitura, a única resistência subsequente seria o topo em 108. Só que não há tanta ordem de venda assim no book em 108. Tem mais entre 99 e 101. Se romper esse patamar, a BTC só vai formar um pullback em 108 e vai explodir para 120. Na minha leitura, é mais arriscado ficar de fora do que ficar embarcado no mundo cripto. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a VAX, Solana, TRX, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.